Não, agora ficou muda. Um ficou... Desmuta só um, tá, Lu? Deixar um mudo e outro... Isso, Lu, acho que agora dá. Fala, pode falar. Vocês estão me ouvindo? E tá duplo, tá Tá com dando maior um eco. eco. Eu vou desligar o micro. Tá, Pronto. vamos ver. Estão me ouvindo direitinho? Agora sim. Mas não tô te vendo. Dá um joinha aí, Lu. Há uma rainha saindo sem guardas, há uma rainha saindo bem cedo, pro ponto caminha a rainha, desvia das balas, separa a passagem, esconde o resto nos peitos. Rainha, 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 vem ver, rainha, 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 vem ver, rainha. Há uma rainha de 4 no chão, o suor que pinga mistura com água e sabão. Há uma rainha lutando por pão, deixando teus filhos famintos de tua atenção. Rainha, 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 vem ver, rainha, 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 vem ver, rainha. Uma rainha sem a carruagem real, há uma rainha cheia de problemas reais, não tem na cabeça coroa, mas um pano belo, e o terço que aporta nas mãos para voltar pro castelo. Rainha, 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 vem ver, rainha, 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 vem ver, rainha. A todas as rainhas que saem cedo dos seus trabalhos, que deixam seus Eu dei a sua. Quero dar as boas-vindas a todas as pessoas que estão aqui prestigiando a gente. Hoje é o último encontro do terceiro dia da Semana Estia, um dia sobre caminhos, sobre a escolha. As nossas facilitadoras, Jane, Neívia, Luísa, Cássia e o Macir, que estão fazendo esse encontro mais rico e mais plural. E também aos nossos patrocinadores e apoiadores, divulgadores que estão viabilizando esse encontro. Então, o patrocinador Melo Odontologia Integrada, o Anacan, Sodexo e o Espaço Oré,
com a divulgação do Draft, Capitalismo Consciente, Prosa Coach, Grupo Anga, Instituto Integral, Brilliance, Mulheres Despertas, Trampo, Xi, Instituto Evoluir, VRS, Colabsou e BPW. Super obrigada pela divulgação aqui desse encontro também. Muito bom ver tantas carinhas conhecidas e algumas novas. Para quem não me conhece, eu sou a Luciana Sato, sou fundadora da Rede Estia, uma comunidade que tem como propósito fortalecer a essência de cada uma de nós por meio do acolhimento em rede. Estia é uma deusa grega, a deusa que inclusive é considerada a deusa dos foragidos, refugiados e excluídos, porque ela abriu mão do lugar do panteão para dar lugar ao deus Polis. Então, para mim, ela é uma deusa muito significativa, porque a lareira redonda significa que nós estamos em posição de igualdade, podemos olhar olhos nos olhos, sem hierarquia, e aquele lugar onde a gente é uma lareira, então é o aconchego, onde a gente pode se agrupar, se reunir, conviver e trocar experiências. E para começar esse encontro, quero fazer uma citação aqui do Boaventura de Souza Santos, o escritor português, que ele diz o seguinte: temos o direito de ser iguais quando nossa diferença nos inferioriza, e temos o direito de ser diferentes quando a nossa igualdade nos descaracteriza. Daí a necessidade de uma igualdade que reconheça as nossas diferenças e de uma diferença que não produza, alimente ou reproduza as desigualdades. Para esse painel tão diverso, que pode ser falado muito em primeira pessoa, eu vou apresentar cada uma das nossas convidadas. A Neivia, ela é executiva de comunicação, cultura e diversidade e inclusão, jornalista, empreendedora, palestrante, mentora e professora, com 30 anos de experiência, conhecimento, network, influência e liderança em empresas como Timex, Natura, Skin Cariol, GE, Goodyear e Johnson & Johnson. Ela é cearense, formada em comunicação social pela Universidade Federal do Ceará, pós-graduada em marketing pela SPM, tem MBA em varejo pela FIA, de São Paulo, e gestão de negócios pela Tuque Business School, dos Estados Unidos, entre outras. Ela é sócia da C-Level Diversity, criadora da Justa Causa dos movimentos Onde Estão as Mulheres e Aqui Estão as Mulheres. Ela foi vencedora do Troféu Mulher Imprensa e Prêmio Abed de 2017, e em 2018 foi uma eleita das Top Voices do LinkedIn, no Brasil. Ela é criadora do programa Líder com a Neivia, uma conversa com grandes líderes, homens e mulheres, toda terça-feira ao vivo no LinkedIn. Trabalha para transformar o mundo num lugar melhor, mais justo, inclusive igualitário para futuras gerações, encontrando e ajudando a transformar líderes que fazem as empresas para pensarem, se comunicarem e agirem de forma consciente, diversa e inovadora, a construírem um futuro sustentável para todas as pessoas. A Cássia, com muito orgulho eu trago a Cássia aqui, ela foi minha mentorada. Ela é advogada, especialista em direito empresarial, pós-graduada em direito do trabalho, certificada em privacidade e proteção de dados, e ela é produtora de conteúdo jurídico, vai trazer aqui uma perspectiva super interessante. A Ilma Cir é formada em administração, com MBA em coaching e gestão por competências, estudou PNL, jogo do herói, filosofia acropolitana, gestão pública, e está concluindo curso em facilitação e consultoria meta integral, e aprende todos os dias na escola da vida que os desafios colocam. A Luísa é pedagoga com habilitação em orientação, supervisão e administração, especialista em deficiência intelectual pela USP, com MBA em gestão de pessoas pela GV, atua há mais de 30 anos com a inclusão da pessoa com deficiência no mercado de trabalho, e ela iniciou pela APAI, e depois, no ano 2000, passou a atuar no mundo corporativo como gerente de divisões de responsabilidade social, evoluindo para a diretoria de recursos humanos na organização GELRI, empresa de operação nacional. Em 2005, ela fundou a empresa De Paula, focada em serviços e soluções de RH, respondendo até 2013 como sócia e proprietária da estrutura, e em 2015 fundou a Instituto Rumo Inclusão, atuando como presidente até o momento. A Jane tem 39 anos, é cearense, mora na ABC Paulista. A gente estava falando logo no início que a gente tem muitos cearenses hoje. É graduada em letras e pós-graduada em psicologia organizacional e gestão de pessoas. É mãe do Vinícius, esposa da Érica e palestrante sobre diversidade e inclusão. Ela
Atuou como Office Project Manager no Nubank até 2018, deixando a empresa após a entrega de 3 novos prédios de criar e gerir a área de Facility por 4 anos, e atualmente cuida de sua carreira como cantora e compositora, e em paralelo do projeto Mulheres que Sonham, cuja missão é mapear os sonhos de mulheres carentes da comunidade de Diadema, a fim de realizá-los por meio de uma rede de mulheres dispostas a colaborar. Super bem-vindas, obrigada por estarem aqui. E agora eu vou deixar a palavra com cada uma delas para a gente poder ouvi-las em primeira pessoa. Eu acho que eu posso começar. Eu sou a Neívia, a Lu já me apresentou. Eu sempre falo que eu sou o estereótipo da mulher branca, privilegiada, tradicional, casada há 19 anos com o mesmo marido, mãe de 2 adolescentes, e eu levei muito tempo inconsciente na minha vida em relação à desigualdade de gênero, principalmente, e a total exclusão do mercado corporativo a todas as identidades que fossem diferentes do homem branco, de elite, heterossexual, e sem nenhuma deficiência aparente. E por que eu digo aparente? Porque tem muito homem em posição de liderança que tem muitas deficiências sociais e psicológicas, mas estão lá nas posições de liderança. Eu só me dei conta que o mundo do trabalho era absolutamente desigual há 6 anos. Eu tenho 51 anos, o que significa que eu tinha 45 na época. Eu tinha uma carreira já de 25 anos, quando eu me dei conta disso. E por quê? Porque eu acreditei que era normal ser a única mulher da sala, que era normal o conceito de meritocracia que a gente compra nas empresas, porque a minha geração teve que dar certo. A minha geração teve que entrar no mercado de trabalho, eu faço parte da segunda geração que entrou no mercado de trabalho. A minha mãe foi a primeira a se formar na família dela, a primeira mulher a concluir um curso de graduação. Eu faço parte da segunda geração. E eu, até os 30 anos, acreditava que era impossível conciliar a carreira e maternidade, porque eu queria fazer uma carreira de sucesso. E a maternidade e o casamento não entravam nessa equação. E, de repente, eu me vi casada, com filhas, saí de licença maternidade, voltei, saí do mercado de trabalho, consegui voltar com muita tranquilidade depois de 4 anos, e fiquei mais 6 anos inconsciente. Voltei em 2008 e só em 2014 eu me dei conta que o mundo não era igual para todas as mulheres, porque a gente tende a medir o mundo por nós, pela nossa experiência. E a minha experiência era bem-sucedida, então eu achava que era possível que todas as mulheres conseguissem chegar nas posições de liderança como eu tinha chegado. Em 2014, eu fui para a Goodyear, assumi a diretoria de comunicação e relações públicas para a América Latina e entendi que eu era a primeira mulher nessa posição, naquela diretoria, em 99 anos. E aí eu entendi que tinha alguma coisa muito errada e que eu precisava fazer alguma coisa para que essa realidade fosse diferente para a geração das minhas filhas. Eu tenho 2 filhas hoje com 17 e 15 anos, e desde 2016, ainda levei quase 1 ano para realmente me tornar a ativista que eu me tornei, eu comecei a fazer tudo o que estava ao meu alcance para acelerar a mudança dessa realidade. E aí eu criei os movimentos todos que a Lu falou, e nos últimos 3 anos eu venho direcionando de fato a minha atividade para fazer o que a Lu disse que eu já fazia, era encontrar e transformar os líderes para que eles se tornem mais inclusivos, mais conscientes, promovam a diversidade, a inovação e construam um futuro sustentável para todas as pessoas. Obrigada, Neiva.
Posso Quem falar? quer falar? Pode, Lu. Então, vamos lá. Eu fiz a minha gambiarra aqui, porque o microfone não está funcionando, então eu estou meio celular, meio micro. É um super prazer, né? E é uma alegria, eu fiquei assim, no ouvido da Lu, para a gente ter a Débora conosco, né? A Débora representa um dos pilares da inclusão, né? Que é um mundo para todos. Eu não sei se nesse universo aqui, eu estou vendo que nós estamos em 21 pessoas, se nós temos pessoas que necessitam dessa sinalização. Mas eu tenho absoluta certeza que sim, que no mundo nós precisamos proporcionar igualdade de oportunidades. Então, o nosso painel também conta com esses recursos de acessibilidade, mas não porque aqui nós temos uma pessoa surda ou não, mas porque é essa construção que a gente tem que começar a fazer, pensar no mundo para todos. E pensando nisso, se aqui nós tivéssemos alguma pessoa com baixíssima visão ou cego, ele não saberia como a Luísa é bonita. Olha o privilégio que vocês estão tendo de ver essa mulher esplêndida. E por que eu estou falando isso? Né? Autoestima lá em cima, né, pessoal? Autoestima lá em cima. Porque a gente tem um outro recurso que eu gostaria de trazer para vocês, que é a forma da gente também dar condições para quem não enxerga como nós, saber, entender um pouco do que está acontecendo. Eu sou Luísa, uma mulher branca, de cabelos grisalhos, curto, uso óculos. Aqui do meu lado, o logo do Instituto Rumo Inclusão, onde eu estou atuando e atualmente sou presidente, e ao fundo, uma porta camarão fechada, estou com uma blusa coral. Olha, Neívia, eu queria estar aí no seu, mas eu já estou quase nos 60, tenho 2 filhos incríveis, mas já tenho 3 netos. Neívia, já estou um pouquinho à frente aí, né? Já passei na sua. E vou te contar, Neívia, a gente volta aqui em outros painéis daqui a uns anos, você vai ver que delícia. Estou vendo seu sorriso largo e você construindo aí um mundo para tantas mulheres, para as nossas mulheres, para suas filhas e para as minhas netas. Muito obrigada, Neívia. Vamos junto, né? Eu trabalho com a inclusão. Neívia, e todos aqui presentes, né? Eu sou pedagoga por formação. E, contando resumidamente a minha história, eu adorava os alunos que não davam certo. As japonesinhas da primeira carteira, feito a Lu, com essa carinha de inteligente, que fazia tudo, era fácil para mim, porque... né? Mas eu tinha... Mas isso é um viés inconsciente, porque nem todos os japas são assim, e não podemos estereotipar. Calma, eu já ia falar isso, mas eu tinha uma menininha, né, muito parecida com a Lu, que ela era brilhante. E tinha um japinha, bem gordinho, né, bem tranqueirinha, bem arteiro e que não queria fazer nada. E as minhas amigas diziam assim: Luísa, fica com ele e eu fico com a Lucianinha. Por que as pessoas faziam isso? E por que me encantava aquele japinha que não queria nada com nada? É para isso que eu estou aqui, pessoal. Porque nós temos formas diferentes de ser, de viver, de existir, né? E ali começou a minha trajetória 35 anos atrás, onde eu comecei com a inclusão nas escolas, na educação, e hoje eu trabalho com a inclusão da pessoa com deficiência no mercado de trabalho. E aí é o que eu trago para vocês. Eu não tenho nenhuma deficiência do ponto de vista legal, hoje para as empresas, para cumprimento de cota, mas eu me dedico, esse é o meu propósito de vida, sou militante da causa, sou a pentelha da comunicação, dos recursos de acessibilidade para garantir um mundo para todos. Para garantir que todos os japinhas, sejam os que sentam na primeira carteira e aqueles que não, tenham oportunidade. Então, esse é o meu discurso, eu venho aqui trazer as minhas histórias para vocês e estou super aberta a contar para vocês, ao longo desses 35 anos, um pouquinho
de como está e como é a questão da inclusão da pessoa com deficiência, hoje atuando mais no mercado de trabalho. Muito legal, obrigada, Lu. Legal, obrigada. Eu vou agora aproveitar a onda e vou aqui me sentir a do meio aqui, entre a Neiva e a Luísa, né? Porque assim, a gente faz parte desse mesmo lugar geracional aí de idade, né? Como a Lu já me apresentou, né? Mais a parte acadêmica, eu vou trazer aqui um pouco do contexto de quem eu sou, filha de um casal de nordestinos, de muitas histórias e personalidades, né? E que muitas vezes foram os responsáveis por eu estar hoje aqui, né? Nessa circunstância e nesse lugar de confiança, né? Porque foi muito isso que eles me ofertaram ao longo dessa trajetória. Eu também me considero uma eterna aprendiz, então, assim, por isso que eu coloco que sou uma eterna aprendiz e a escola da vida é a que mais me ensina. Porque nesses encontros e nessas relações que eu vou me construindo, né? E aproveitando também para trazer o contexto aí da construção da acessibilidade, né? E a contemplação da inclusão. Eu vou honrar aqui também, viu, Luísa, a questão da audiodescrição, né? Sou uma mulher parda, cabelo curto, estou usando batom vermelho, estou com uma blusa estampada colorida em tonalidades laranja e preto, e no meu fundo tem um mapa que é onde, assim, eu vou em busca dos meus territórios, né? Esses territórios internos e externos, né? E é muito disso que hoje eu me sinto aí nessa jornada, né? O Pajé Itambé diz: o que deixa nosso corpo leve é a alma. E foi isso que me ancorou e me faz estar hoje aqui, porque, assim, eu nasci com uma deficiência interna, né? Uma patologia que ela não se expressava no meu corpo, então, assim, até os 11 anos, 12 anos de idade, eu tinha uma vida comum, como todas as crianças, mas que, de repente, quando, por volta de 11 anos e meio para 12 anos, eu começo a apresentar algumas sequelas dessa patologia, né? A questão do corpo, as mudanças e as alterações do corpo vão acontecendo, e imagine vocês que uma pessoa que está em meados da adolescência, né, aí por volta dos 13 aos 17 anos, sem saber qual é o meu lugar nesses espaços, porque apesar de eu ter uma deficiência, eu nunca parei de estudar, então, assim, eu sempre frequentei escolas, e nessas escolas eu não encontrava pessoas parecidas com esse contexto. Então, assim, eu me desconhecia muito nesses lugares. E eu fui encontrar outras âncoras nos livros. Então, assim, os livros meio que me ancoraram e me ajudaram a me construir hoje, indo para essa jornada. E aí, assim, usando metaforicamente como isso foi acontecendo ao longo desse percurso, eu gostaria de trazer aqui uma historinha que fala sobre a lagosta, né? A lagosta, ela vive numa concha. E essa lagosta, ela é um animal mole e vive nessa concha que é rígida. E aí essa lagosta, ela cresce e ela vai crescendo, e com o tempo, a concha não vai sendo suficiente para ela se sentir confortável, né? Isso vai gerando desconforto na lagosta. E esse desconforto absurdo leva ela ao ponto de precisar se esconder atrás das rochas, porque para que ela não seja atacada por predadores. Então, ela vai chegando num desconforto máximo, e aí ela pega e ignora essa concha, ela constrói uma outra concha. E para ela vai, obviamente,
crescendo e cada vez mais essa concha se torna um lugar que não é o seu lar. E aí isso vai passando, imagino que isso vai se construindo, essas mudanças, essas alterações vão se construindo e passando por esse processo várias vezes, sempre com dor e desconforto. Então, assim, o que eu aprendi através dessa história? Isso me veio intuitivamente também por outra metáfora, quando eu lia uma história que falava sobre o rio e a árvore, e dizia que o rio era fluido e a árvore era rígida, porque ela era de madeira e era dura. E aí eu fui conseguir integrar e entender como esse processo acontecia com as minhas emoções. E essas mudanças e alterações do corpo que vieram acontecendo ao longo dessa trajetória, que a distrofia foi me trazendo, foi me levando para esses lugares. E aí, de repente, quando eu consigo me sentir confortável, porque eu aprendi que a dor, ela também nos traz transformações. E foi com essa dor e por meio dessa transformação que eu decidi não olhar mais só para mim. Eu comecei a buscar, através do outro, a compreender os contextos. E aí, eu lembro de uma conversa que a gente teve no grupo, e a Luísa falou sobre a questão, o que é justiça para você, né? E eu, em primeira pessoa, muitas vezes eu me senti injustiçada em muitas situações e muitas circunstâncias. Mas hoje eu aprendi que isso também é um processo que eu preciso me estruturar e me ancorar para eu conseguir chegar no propósito, que é colocar cada vez mais na minha jornada o meu lugar de fala e de voz e de conhecimentos adquiridos, sejam pela escola da vida ou pela instrução, né, pela escola acadêmica, que eu coloque isso a serviço de outras pessoas, porque o conceito realmente de justiça, ele acontece justamente quando muitas pessoas têm acesso aos seus direitos, como foi bem dito em relação ao que é a diversidade e a inclusão. A diversidade é esse reconhecimento que todas essas pessoas que, a priori, hoje estão dentro desses marcadores sociais de exclusão, eles precisam cada vez mais ter o seu direito de voz, de exercer a voz e a sua experiência, e que, no final, todos ganham. E aí a justiça, efetivamente, ela acontece, porque nós temos muitos direitos em relação a viver experiências como as outras pessoas, mas o não respeito a esses direitos, a gente acaba precisando cada vez mais falar desses temas, né, de diversidade e inclusão nos lugares, que é um pouco disso também que outro dia vieram questionar. Por que tanto se fala sobre isso? É porque isso ainda não acontece de fato, e é por aí que a gente tem trabalhado nesse caminho. E aí agradecer a Lu, né, por ela dar esse espaço, essa janela de conexão, criando cada vez mais relações entre pessoas, e que isso se coloca cada vez nos ambientes para que a gente chegue nesse lugar de efetivação de diversidade e inclusão. Obrigada, gente. Obrigada, Ilma. Você sempre emociona a gente aqui. A Jane está falando, estou me segurando aqui com essa história. Super guerreira, obrigada. Cássia? Posso ir agora? Pode, ou a Jane. Falando, Eu né? que era das mais velhas para mais nova. Pode ir, então, não tem problema. Quer ir, Jane? Pode ser, pode ser. Tá bom. Eu já estava me preparando assim pela escada da idade, entendeu? Bem,
é difícil falar depois de... Não é que é difícil falar, né? Mas é difícil falar palavras corretas depois de ouvir tantos depoimentos, porque eu acho que são histórias diversas e cada um... uma coisa que uma amiga sempre fala, assim, cada um sabe o osso que tem para roer, né? Tipo, o velho calo no sapato, né? O que é a realidade para uma não vai ser a realidade da outra, mas sempre há muitos desafios. A Lu me apresentou para vocês, mas é lógico que o que a gente coloca no papel, a gente queria colocar, se fosse colocar, né, daria um maço de muitas coisas, assim, de muitas características. Eu fico muito feliz, eu acho que já é um grande progresso a gente conseguir parar numa tarde de uma quarta-feira e ver tantos ossos aqui, até quem está com as câmeras desligadas, mas a gente sabe que tem um interesse real de estar aqui para ouvir essas histórias. Então, para mim, além de ver todo esse movimento de tantos dias de organização de um evento como esse, é uma paz danada de saber que é um progresso real, né? De a gente conseguir estar juntas nessa tarde, juntos, né? Nessa tarde, falando das experiências, querendo mudar o mundo, cada uma. Eu acho que cada quadradinho aqui que eu vejo aqui são de pessoas inconformadas, né? A gente pode ser que a gente esteja em momento de pausa, em momento de reflexão, momento de replanejamento, mas embora a ação não esteja acontecendo permanentemente, a gente sabe que, no fundo, nós somos inconformados, né? A gente sabe que, de alguma maneira, a gente queria poder ter todas as ferramentas e todas as respostas para mudar o mundo agora, e fazer o melhor pelo mundo agora. Eu venho aqui, né, trazer um pouco da minha contribuição sobre a causa de diversidade e inclusão, né? Eu tive que provar muitas coisas, assim como vocês, com grandes histórias ao longo dos meus 39 anos, né? Primeiro, por ser nordestina, chegar em São Paulo, ter todos os vieses, né? A Lu fala muito sobre a questão escolar, de ela ter sido uma japonesa, que o japonês, a gente já tem toda uma questão de mistificando, né, como que aquela pessoa por causa da raça ou por causa da origem. Então, desde cabeça chata acima, o que vocês puderem imaginar, eu sempre ouvi isso muito: o seu lugar não é aqui, você devia voltar para a sua terrinha. Então, tive sempre que lutar contra muitas coisas, sem falar o fato, né, de ser mulher, de fazer o que a sociedade espera da gente, de tentar quebrar paradigmas, né? Vi de uma família não tão não tinha, né? Não tinha como prover a melhor educação, sempre escola pública, o que não, para mim não era um problema. Eu não conseguia enxergar isso como eu sou inferior por estar em escola pública, porque eu sempre tive na minha cabeça que a força está com a gente, né? Então a gente tem que fazer sempre o melhor com o que a gente possui naquele momento e sempre galgar coisas melhores com a nossa vontade, com a nossa disposição. Então, depois de mostrar e provar muita coisa, né? Casar, ter filho, veio o momento do divórcio, que também é uma provação, quando a gente tem que passar por cima de mais isso, né? A frustração de olhar para dentro e falar, falhei, né? Porque a gente tem essa questão de falha quando a gente rompe, né? Um relacionamento também de ambas as partes, e de ter a coragem de retomar a vida, né? As rédeas da vida em nossas mãos. Então, saí de casa com uma criança de 2 anos e meio, refiz a vida, e refiz a vida me reencontrando também nesse período, que foi o período que eu me vi sozinha, né? Que o Vinícius, né, meu filho, sempre foi um grande amigo desde essa época, desde muito novo, assumindo uma responsabilidade muito grande ao meu lado. E nesse período de autoconhecimento, de saber, nossa, eu gosto desse vinho, eu gosto de assistir esse filme, eu gosto, porque quando a gente está com o outro, também a gente tem essa questão do casal e de sempre buscar o que é bom para dois, né? Quando a gente consegue se permitir esse momento individual, nesse momento como pessoa, de fazer o que nós acreditamos, o que nós achamos que seja bom para nós, a gente descobre muita coisa, né? E uma coisa que eu descobri, uma coisa enorme, né, que eu pude olhar para dentro e desvendar,
que foi a chave, né, para vários cadeados anteriores, para várias questões que eu tinha muitas dúvidas em relação a amigas, a desejos segurados, a vontades, a ciúmes, a coisas que eu não entendia dentro de mim, foi me descobrir uma mulher lésbica. E essa vontade eu consegui desvendar, assim, sozinha, e fui atrás de entender se era uma curiosidade, como você fala, isso é curiosidade, né? Isso é uma coisa passageira, é modinha, né? Que muitas pessoas a gente ouve isso também. Mas eu me permiti descobrir isso, um universo totalmente novo, precisei quebrar regras, né, familiares muito grandes, né, com meus pais, de pessoas da família olhar e falar assim, mas você foi casada com um homem, mas você tem um filho, como somente agora, com 32 anos, com sua vida estruturada, você trabalha na TAM, numa grande companhia, você já pensou como vai ser a reação deles? Mas dificilmente alguém para e olha e pergunta, você está feliz? É esse o caminho? Como você está se sentindo? E eu tive, além de toda a grande descoberta, eu descobri um grande amigo nesse período, que foi meu pai, aquele nordestino bruto, calado, que não opinava, que estava sempre assistindo o jornal dele, que ninguém o interrompesse. Foi a primeira e a única pessoa naquele momento que falou assim, filha, você está feliz? E eu falei, pai, eu estou feliz. Ele falou assim, então eu acho que tudo que você conseguiu até hoje foi pela sua garra e pela sua vontade e sua coragem de arriscar. Então, eu não pude te dar a mão lá atrás, não é agora que eu vou tirar o meu ombro de você. Então, a gente está junto nisso, seja por um tempo curto ou seja isso que você queira para sua vida, eu estou do seu lado. Então, eu estou aqui para tirar algumas dúvidas de vocês, responder perguntas, e eu estou muito feliz. A Érica Carmo, que é um quadradinho aqui, ela falou para não falar, mas é minha esposa, que está aqui escondida nas câmeras. E sou casada com a Érica há 2 anos e meio, sou muito grata por esse encontro, e ela só veio para fechar com chave de ouro, que eu já tinha certeza. Então, eu amo muito. Obrigada. Obrigada, Jane. Obrigada. Cássia? Agora sou eu. Acabou. Bom, como a Lu me apresentou, eu sou a Cássia. Eu sou uma mulher preta retinta. Sou periférica, filha de um nordestino e de uma paulista, neta de uma mineira. Eu me formei como artista, eu fiz curso de artes, eu adoro DI, eu gosto de criar as coisas, eu me considero muito criativa, e eu me deformei como advogada, onde o meu amor pelo dever ser, pela teoria, pela possibilidade de pensar e de defender as pessoas, sempre colidiu frontalmente com o que eu acabo vendo na sociedade, principalmente com as coisas que eventualmente acabam acontecendo comigo. Eu sigo buscando o meu propósito de vida, e eu acho muito precioso quem conseguiu descobrir o seu papel no mundo, que é uma coisa que eu falo sempre com a Lu. Eu conheci a Lu num processo de mentoria, e a Lu foi um presente para mim. Um dos desafios que a Lu me propôs logo no começo, quando eu falei das minhas dificuldades, era de me expor. Eu não gosto de me expor. Eu sou muito falante, eu não acho que eu sou uma pessoa tímida, mas a exposição me incomoda. E a exposição me incomoda principalmente pelas minhas experiências de vida. Eu sou feminista, eu sou fora dos padrões do que é esperado no mundo corporativo, patriarcal e etnocêntrico, porque eu sou uma mulher preta, retinta, eu não sou clara, eu não passo pelo pseudo morena que as pessoas falam. E eu me recuso a baixar a cabeça para as pessoas, porque eu gosto de frisar sempre que eu tomo posse da minha história. Só eu sei de onde eu vim, só eu sei o que eventualmente eu senti, as posições que eventualmente me colocaram, e eu não consigo, de forma nenhuma, acreditar num conceito tão simplista como a meritocracia, porque eu sei que, para mim, nunca aconteceu. Por mais que eu me esforçasse, continuo me esforçando, algumas posições acabam sendo inacessíveis para mim.
E quando eu falo de diversidade, eu só consigo falar de diversidade em primeira pessoa. E é justamente por isso que eu acabo destoando dessas mulheres maravilhosas que falaram antes de mim, porque eu só tenho experiências pessoais para falar, porque eu não trabalho com diversidade, né? Eu sou advogada corporativa, eu trabalho com empresas, sou especialista em contratos, em privacidade de dados, então eu não tenho essa vivência profissional. Mas eu cresci tendo essa consciência étnica. Na minha família, isso sempre foi muito trabalhado. A gente não tem um histórico familiar ativista, mas a gente foi ensinado a respeitar a nossa ancestralidade. Nunca foi um problema na minha casa a gente se chamar de pretos e de negros, porque a gente tem essa consciência de que a nossa família foi escravizada, né? Eu não sou descendente de escravos, eu sou descendente de um povo que foi escravizado. E é lindo quando eu consigo comparar que as pessoas sabem de onde as suas famílias vieram. Eu não sei dizer. Eu não sei de onde vem o meu sobrenome de família, eu não sei de que país a minha família veio, que é uma coisa que eu acho que as pessoas talvez não param para refletir. Elas pegam, às vezes, o seu passaporte internacional e falam sobre a sua família, e não é uma coisa que eu posso falar. Eu não tenho como falar isso da minha família. A história da minha família materna, ela é muito recente, ela vem da minha bisavó, ainda da minha bisavó, porque a minha bisavó lutou para conseguir ficar com a minha avó sem precisar dar a minha avó para outra pessoa criar, para ela poder trabalhar. Ela levou a minha avó junto, então a gente conseguiu ter, mas é uma história familiar recente, né? Eu acesso muitos lugares hoje, meus pais me possibilitaram essa questão de estudo mesmo, que para minha família sempre foi essencial. A minha mãe sempre esteve com um livro na mão e ela sempre refletiu isso muito para a gente, mas de qualquer forma eu sempre me sinto impostor em alguns lugares, porque eu acesso lugares que, em diversas situações, eu sou a única pessoa preta nesses lugares. E aí eu tomei a liberdade de olhar algumas pessoas, as fotos das pessoas que estão aqui, né? E eu não consigo visualizar pessoas pretas aqui nesse ambiente. É um ambiente que pessoas pretas acabam não acessando. Então, eu tenho essa falta de pertencimento desses lugares, eu sinto sempre. Eu passei por diversas situações ao longo desses meus 30 e poucos anos. E dentro desse contexto, inclusive, assumir o meu cabelo natural foi muito difícil. Hoje eu estou de trança, mas eu uso meu cabelo natural, eu uso black. E foi muito difícil porque até uns 5, 6 anos atrás, essa questão da aceitação do cabelo das pessoas não existia, principalmente porque não tinha produto. É muito novo isso, esse mercado de variedade de cremes para tratamento de cabelo sem transformar quimicamente o cabelo das pessoas, né? Mas eu tenho uma recordação de infância, fora as outras recordações que eu tenho diversas coisas, e a minha primeira recordação de infância sobre a minha negritude é uma recordação marcante e violenta. Eu estava brincando com colegas da rua da minha casa e um menino pegou um extintor de um carro que estava na rua da minha casa e ele jogou na minha cara, porque ele disse que eu devia ser branca, e ele jogou esse extintor na minha cara. É uma lembrança de infância que é violenta e que eu vejo essa pessoa até hoje e eu lidei com a questão, mas ainda tenho raiva dele. Tanto que eu não consigo olhar para a cara dele, eu não gosto dele. Ele é uma pessoa que para mim é insuportável, porque eu vejo que o comportamento dele não mudou. Os anos passaram, a gente cresceu e ele continua sendo uma pessoa preconceituosa. Eu já fui confundida como vendedora de roupa de grife, eu já fui seguida em loja de sapato popular. Então, independe do lugar que eu esteja, a cor da minha pele, ela é sempre um empecilho para algumas pessoas. As pessoas só veem a cor da minha pele. Isso é muito complicado, principalmente porque, justamente por tomar posse da minha história, eu fujo muito do padrão do que é pré-concebido, principalmente profissionalmente, porque eu uso trança no dia a dia, eu uso cabelo black power,
eu me imponho perante as situações, eu brigo quando eu acho que as pessoas estão sendo injustas em diversos contextos e não só comigo, mas é muito complicado, porque o meu cabelo e minha pele causam um estranhamento, né? O que é extremamente absurdo, porque a gente tem que considerar que o Brasil é extremamente diverso, mais de 50% da população brasileira é preta e parda, e é muito complicado, assim. Eu espero que hoje as pessoas que estejam aqui estejam dispostas, né, a serem aliados, porque a gente precisa de aliados justamente para que não só a Cássia acesse os lugares e não tenha essa sensação de falta de pertencimento, mas todas as pessoas que podem estar aqui e não conseguem acessar. Eu preciso de aliados, né? Nós precisamos de aliados, e não só nessa questão de diversidade étnica, mas também uma palestra que eu participei junto com a Kailma, e Kailma falou da questão do restaurante, que não tinha acessibilidade no banheiro. Eu acho que vai muito longe, né? Não só a Cássia, eu consigo falar da minha realidade, mas eu consigo também enxergar a realidade das outras pessoas. E basicamente tudo isso que eu falei bem rápido, gente, desculpa, é que eu penso muito rápido, e aí eu tento acompanhar, acabou que eu não consigo, mas desculpa, mas é isso, em resumo. Queridas, muitas falas potentes. A minha intenção era realmente trazer esse painel super plural, porque para mim uma das coisas que mais importa é ouvir história em primeira pessoa. Então eu queria trazer realmente vocês com histórias tão diferentes, mas que de alguma forma estão tão interconectadas, né? Por isso que eu quis trazer um pouquinho de cada uma, porque eu conhecia cada uma em diferentes contextos, mas eu achava que seria muito bom ter esse grande mosaico. Porque, para mim, quando eu ouço a história de vocês, eu me conecto com um pouquinho de cada, sabe? E eu também queria, ao mesmo tempo, abrir um pouco aqui para as pessoas, porque acho que, como vocês falaram, vieram para essa conversa, estão dispostas, e a gente a desvelar algumas coisas, né? Porque a gente sabe que passamos por questões de preconceito, sabemos que não somos todos iguais, ou somos todos iguais, né? Então, eu queria realmente abrir um pouco aqui para vocês, a gente fazer essa roda de conversa de um jeito gostoso. Lá atrás, eu, Ilma, Cássia, Neiva, a gente tinha até pensado em fazer algumas dinâmicas, mas eu sei que o tempo é super curto, a gente ainda quer ouvir uma música da Jane no final. Então, eu queria, de cara, abrir algumas coisas aqui também, se vocês quiserem trazer outros pontos de vista. Estou super aberta, estamos todas abertas, porque essa é uma roda para a gente aprender, que eu acho que a primeira coisa quando a gente fala... Pode falar, Lu. Lu, eu queria fazer tal e qual como você falou para mim da minha frase, né? Luísa, cuidado, viés consciente, é fazer só uma questão. Nós somos todos diferentes. Nós não precisamos ser iguais. Nós somos absolutamente diferentes. Eu acho que esse é o mote. Eu acho que é isso que tem que nos inspirar. Eu acho que essa é a grande realidade. A gente não precisa inventar roda. Cássia, eu quero dar um depoimento para você. Cara, eu sou apaixonada por você. E ela fala assim, eu tenho um pouco de dificuldade, sabe, para falar, para me expor, dá vontade de bater, porque ela é linda, né? E, Cássia, eu não posso falar em primeira pessoa porque eu não vivo a sua realidade. Mas eu tento fazer, quando você fala, eu quero aliados, Cássia, 2 mãos aqui, você tem. Mas é diferente. É diferente ser aliada e ser a Cássia. Mas, Cássia, eu vou contar uma coisa muito rápido para quem está aqui na roda. Eu trabalho com pessoas com deficiência e eu encaminho as pessoas para as empresas. Teve um gestor, Cássia, que eu encaminhei uma pessoa, Jane, e aí eu estou fazendo um link contigo, Jane, e um link com a Ilma Cir. Eu encaminhei uma pessoa para uma empresa X, nem sobre decreto eu posso falar, porque senão amanhã eu estou processada, né? E a empresa disse assim para mim, Luísa, acho que você não entendeu. Não é você que trabalha com aquelas pessoas que faltam coisas? Que tem algumas coisas assim que faltam? E eu, então, mas você mandou aquele cara para mim? Luísa, não dá. Porque é na loja.
A minha empresa é vitrine. Eu não posso... Luísa, mas eu achei que o teu negócio era só essas pessoas que não têm alguma coisa. Mas assim, e Luísa, você sabe que eu senti que ele tem um jeitinho? Ou seja, a pessoa, ela é como se ela fosse vista por pedaços, e estes pedaços eles têm que ser excludentes para a gente ter um mundo, um ideal, um modelo ideal. E, Cássia, eu fiquei muito revoltada. Eu falei, eu declinei do projeto, e assim, com cabelo branco, a vantagem de ter neto, né, Ivia, é que eu posso, lógico que eu não mandei a empresa para aquele lugar, mas eu declinei, porque eu não posso ser conivente. Eu falei, acho que você entendeu errado, eu trabalho com pessoas. E nas pessoas faltam coisas e tem coisas. Como em você, deve faltar algumas coisas e você tem outras. Portanto, eu trabalho com pessoas que têm alguma deficiência, mas eles podem ser pretos, eles podem ser gays, eles podem ser pobres. Agora, se estes conceitos não cabem na sua loja, eu sinto te dizer, mas se um preto for comprar na sua loja, você vende? Se um gay sentar na sua loja e fizer uma compra, tudo bem? Ou você nega também? Tudo isso para dizer para você, Cássia, estou contigo, né? Jane, estou contigo. Eu não falo em primeira pessoa, mas eu falo para muitas primeiras pessoas, e são 30 anos, e tem dias que eu tenho vontade de desistir. E olha que são muitos anos, né? Mas não vamos desistir. Não vamos, Cássia, não vamos, Jane, não vamos, Ilma, não vamos, Neiva. Por quê? Porque a gente precisa. O Francisquinho tem 1 ano que é o meu netinho caçula. Vamos construir, e para as filhas da Neiva, é um mundo diferente. E nós temos que ir para frente, não tem jeito. Amei meu painel. E para o filho da Jane também, né? A gente precisa construir esse mundo diferente. Desculpa, Jane, desculpa, Jane. O seu pequenininho também, Jane, é com nós. E na verdade, eu já acho, os meus filhos, o Vitor tem 6, a Júlia tem... O Vitor tem 8 e a Júlia tem 6, e as crianças, elas não nascem com esses preconceitos. Não, a gente são que ensina. Muito mais papel em branco, eles são muito mais inclusivos, entendeu? Então, é a gente que vai criando esse jeito de julgar. Então, um dia eu estava passeando com o Vitor, um menininho ficou amigo dele e falou assim, ô tia, o Vitor tem pai? Eu falei, tem, o pai dele está aqui. Eu falei, por quê? Ele falou assim, porque eu tenho 2 mães. Daí ele me apresentou as mães, né? Então, falei, puxa, que legal. E aí o Vitor estava brincando, enfim, conversei com as mães. E a mesma coisa a Júlia, e aí eu vou falar de uma outra coisa que não tem nada a ver aqui, mas, né, com isso, ela falou assim para mim, mamãe, sabia que tem uma mulher que tem 2 homens? Ela tem 2 maridos. Eu falei, Júlia? Né? Eu falei, E aí eu falei, e aí, Júlia? Daí na hora eu nem sabia, né? Eu falei, o que eu falo, né? E aí, Júlia, o que você acha disso? Não acho nada na minha vida. Bem, é isso, Júlia, não é só a vida. Gente, essa menina. A gente aprende com as crianças, não é minha vida. Tem nada a ver com isso, né? Não tem nada a ver com isso. E aí as pessoas elas falam assim, tipo, outro dia ela viu um menininho lá na praia, gordinho e tudo, dela falou assim: olha, mamãe, ele é gordinho. Eu falei, ele é gordinho. Cada um é do seu jeito, né? Do seu jeito. Né? Ô, Luciana, então, eles são muito mais. Passa meu chocolate para a Júlia, ela merece. Só trazendo um link também aí, aproveitando a deixa aí que a Luísa falou, e aí trazendo também um pouco de contexto aí para a história da Cássia, né? Um pouco também das minhas próprias vivências, né? Como eu disse, durante muito tempo, em muitas circunstâncias, eu fui a pioneira, então, assim, na escola, na faculdade. Então, assim, essa falta de se sentir realmente pertencente, então, muitas vezes eu me sentia a pentelha daquele lugar, porque, assim, pela questão do inconsciente, e por muitas perguntas desse viés aí da questão. E ela estuda, e ela trabalha, assim, é algo que ainda causa esses tipos de surpresa, né? Então, assim, eu já estou aí nessa meia-idade, né? Nessa faixa etária dos 50 anos, então, assim, eu posso dizer que
lá naquela época eu vivi isso, e mesmo isso não foi fator impeditivo para eu dar o passo de fé para chegar onde eu gostaria de chegar, né? Assim, a questão do sonho, né? E, ao mesmo tempo, hoje, quando muitas vezes, viu, Luiz, eu quero me sentir nesse lugar, assim, de incapacidade, porque, assim, tá, essas dificuldades, eu fico lembrando que eu tenho muitas amigas, muitas pessoas dessa faixa etária mais jovem, e que hoje é muito mais confortáveis para elas falarem e expressarem as suas diversas situações, até em relação à sexualidade, porque muitas vezes também pessoas com deficiência passam por esse tipo de questionamento, é como que a pessoa com deficiência seja sexuada, ela não tem a vida sexual. Então, assim, são fatores diversos que causam estranhamentos, porque, assim, a gente está na vida para experimentar todas essas experiências, ou por escolhas, ou por escolhas entrar ou não entrar. Então, assim, é muito disso que eu me abasteço e me nutro para que eu continue com esse papel, né, de impulsionar esse trabalho dentro da sociedade, dentro das organizações e em qualquer lugar que eu esteja. Então, assim, hoje, lá atrás, no passado, eu me sentia assim, com essa carência, né, de não me sentir pertencente porque eu era pioneira, mas hoje eu já estou nessa outra polaridade, assim, hoje eu já me sinto nesse lugar de privilégio, e por eu me sentir nesse privilégio, eu sei do quanto foi difícil para mim, imagine para muitas pessoas que não têm os privilégios que eu tive, por exemplo, de pais que me apoiaram, de ter conseguido ir para a faculdade. Por conta disso é que eu sempre estou me colocando à disposição para ficar junto, viu, Cássia, com pessoas como você que estão nessa luta, né? Nós somos nessa jornada. excepcionais. O problema é do outro, não é problema nosso, com certeza. Verdade. Eu queria, eu sei que a gente tem pouco tempo, eu queria aproveitar e pedir à Cássia, a Ilma e a Jane, que são as pessoas que têm o lugar de fala aqui e que podem nos ensinar, né? Porque eu mulher branca, a Luísa também, você, mulher branca japonesa, está num lugar de privilégio, mas as mulheres todas, as pessoas todas que estão aqui, provavelmente estão nesse lugar de privilégio. Uma das coisas que eu sempre falo é que assim, a gente não tem culpa de ter nascido onde nasceu, de ter nascido como nasceu, e a gente não tem culpa de ter preconceito. Como é que a nossa culpa começa quando a gente tem consciência e conscientemente a gente não faz nada. Então, eu sempre trabalho muito no caminho de sensibilizar e trazer consciência para as pessoas, principalmente as que estão em posição de liderança. Mas eu vejo muitas vezes, e de novo, meninas, eu tenho total empatia por vocês, de tentar entender o lugar de fala de vocês, mas eu não vivi os preconceitos, eu vivi outros, mas não vivi os de vocês, nem as dificuldades de vocês, cada um é um. Mas muitas vezes eu vejo uma dificuldade de diálogo sem violência, sem intolerância por parte das pessoas que não estão no lugar de privilégio. Então, nós que estamos no lugar de privilégio, nós vamos errar muito, porque a gente não sabe. E muitas vezes eu vejo pouco acolhimento para quem está nesse lugar de privilégio e quer conscientemente aprender, quer desaprender os seus preconceitos, quer aprender, usar as terminologias certas, quer aprender como é que pode ser aliado, e muitas vezes a reação, o primeiro erro que você comete, por mais que você peça desculpa, a pessoa te rechaça para o resto da vida, te defenestra e você nunca mais serve para nada. Eu já vi isso acontecer muito. Então, o que eu queria era que vocês generosamente compartilhassem com a gente que está aqui
como é que a gente pode, de fato, ser aliado e como é que a gente pode ser acolhido nas nossas deficiências de experiência, de percepção, de entender as dificuldades e a exclusão que vocês passam. Porque a minha experiência, eu fui extremamente... sofri muito preconceito pelo fato de ser cearense aqui em São Paulo, mas eu era uma cearense branca de classe média alta. É muito diferente. Então, como é que a gente pode aprender com vocês e como é que vocês podem generosamente nos ensinar a sermos mais empáticas, a sermos mais inclusivas? Neiva, eu vou aproveitar, desculpa aí, mas vou aproveitar que a Flávia também levantou a mão para aproveitar a pergunta pedir, né, para a Flávia também complementar, porque daí vocês já respondem juntos, se possível, que a gente está com um pouquinho de tempo e a gente ainda tem o sorteio da Ilma, tá bom? Tá bom. O papo está tão gostoso que a gente Boa noite a todas. Eu não vi nenhum homem na sala, também sinaliza um lugar da diversidade da mulher, né? Tem o Ivan, tá? Oi? Tem o Ivan. Então tem o Ivan, é porque eu tirei os que estão sem vídeo. Luciana, eu tive a oportunidade de conhecer você em um dos labs da Xi. Acho muito louvável essa iniciativa da Semana Estia e também a oportunidade de acolher aqueles que, de repente, têm interesse, assim como eu, mas estão num momento de transição, enfim. Mas o que eu queria falar, Neivia, só complementando a sua fala, que é uma questão muito cara para mim, da diversidade, eu do lugar de pedagoga, de entrar em escola, a gente fica muito numa preocupação de não ser, por exemplo, vou tomar o exemplo do racista, não vou ser racista, isso é insuficiente. A gente precisa ser antirracista. E ser antirracista significa nutrir as potências. Não adianta a gente ficar falando o que não deve fazer, mas mostrar toda a história, toda essa ancestralidade, a cultura, fortalecer no que eles são de melhor, dar visibilidade para isso. Porque a vulnerabilidade ela já tem bastante visibilidade e ela não causa propositiva. A gente não sai do lugar, a gente fica muito numa ordem de uma aula, como não ser assim ou como não ser. É só a gente fazer brilhar, dar um lugar dessa cultura que é branca, etnocêntrica, dar um lugar para essas outras vozes. A gente não falta lugar de fala, falta lugar de escuta. Então, não vou ler um livro para o meu aluno que está falando uma história moralmente correta de olhos negros. Não, mas eu vou mostrar as princesas guerreiras, que tem negras, tem amarelas, tem brancas, tem a diversidade, porque nós somos diversos. A natureza é diversa, os seres humanos são diversos e que maravilhoso isso. Porque na diversidade a gente vai entrando e convergindo para encontrar uma unidade, e essa unidade do ser e estar no mundo. Então, só uma provocação, assim, que foi um processo que eu também passei, e com todas as minhas filhas de nordestinos, periferia, o quanto também caminhei, ainda enxergando muitos lugares de privilégio, mas muitos espelhamentos nos depoimentos. Estou emocionada, a voz até embarga, assim, olho mareja. Estou muito agradecida pela oportunidade. Obrigada, Flávia. Obrigada. Obrigada. Vou passar a voz aqui, posso dar a voz aqui, né? Dar espaço para vocês agora, então. Ilma, Cássia, a Jane, Neiva. Tá bom. Então, assim, aproveitando assim, a Neiva e a Luísa, já que elas falaram desse lugar, assim, eu fiquei super feliz em saber que estava com vocês, porque eu sei que vocês estão também com essa nossa questão do gênero, né? Do feminino, da mulher, da questão do gênero. E isso é muito importante, porque isso também é algo que a gente enfrenta muito dentro dessa questão das empresas, né? A questão da pouca valorização da mulher. Então, assim, em relação a como levar isso, é como a Flávia falou, assim,
é agir com naturalidade, trazer as histórias dentro dessa perspectiva de colocar as situações propositivas e não usar as terminologias, não quero ser racista, não. Eu vou olhar para isso como uma questão natural. Então, assim, muitas vezes, eu vou falar de novo sobre a minha situação. Muitas vezes tem pessoas que ficam, eu noto que elas ficam com receio para me perguntar por que eu estou na cadeira de roda. Então, assim, elas meio que, eu vejo até na fisionomia da pessoa, ela meio sofrida em ter que fazer uma pergunta simples. E aí eu, empaticamente, para abrir caminhos, eu dou um sorriso, porque aí eu acho que o sorriso, ele meio que abre as portas mesmo. E aí a pessoa vai se sentindo confortável e vai se sentindo mais segura para perguntar, fazer uma pergunta como a Lu falou, como uma criança que age com naturalidade e você sente pelo tom de voz, pela empatia que a pessoa vai trazendo, você sente que ela é desconhecedora daquilo e não existe nenhum desdouro nisso, e você não conhecer aquilo, mas existe uma coisa positiva em você querer saber sobre aquilo, aprender sobre aquilo. E aí, Neiva, eu li um pouco também da sua história e hoje nas entrevistas, e teve uma fala sua que assim, super me tocou e eu gostaria até de compartilhar com o grupo aqui, que aí você disse, parece simples, mas não é nem sempre óbvio ou fácil. Se não houver um ambiente inclusivo que acolha sem preconceito, não terá diversidade no ambiente corporativo. Então, assim, para que haja realmente a diversidade, há que ter essa abertura, essa receptividade, esse acolhimento, esse respeito, que aí a verdadeira inclusão ela se estabelece, que aí todo mundo vai ver e todo mundo ganha com aquilo, porque você vai aprender perspectiva diferente, você vai caminhar em lugares diferentes, em histórias diferentes, e aí é tudo que a gente precisa para ir para esse lugar, como a Flávia diz, de unidade, né? De ver a beleza da diversidade como seres que somos da natureza, somos natureza, né? Da natureza. E aí a beleza está nisso também, essa diversidade em tudo, independente das características. Infelizmente, agora, ou felizmente também, a gente está precisando ainda falar sobre diversidade nessa perspectiva de marcador social, de política afirmativa, mas o trabalho é justamente para ir mitigando isso, para que se fale menos e se haja mais, né? Isso aconteça com mais efetividade. Bem, falar um pouquinho do que a Neiva colocou, eu acho que uma coisa que me preocupa muito nos dias de hoje, principalmente muito acentuado em função das redes sociais, é a questão da polarização, né? Tudo que a gente coloca em xeque, a gente tem diversas opiniões, e as opiniões mais diversas nunca são respeitadas, ou dificilmente são respeitadas. Então, para a questão de raça, né, de inclusão de uma pessoa deficiente, para uma inclusão de uma pessoa de orientação de gênero, ou seja de qualquer outra questão, a gente não pode ser exclusivo. A gente quer fazer parte de um movimento de inclusão, só que a gente vê muitos grupos, né, fechados aí, principalmente, vou trazer os exemplos clássicos de redes sociais, que trazem nomenclaturas erradas, assim como a Neiva colocou, mas não é, muitas vezes não de propósito, mas por falta de conhecimento, e isso já causa, assim, um julgamento público, e aquela pessoa já é excluída de qualquer outra possibilidade de conversa ou de um debate. Então, acho que a partir do momento que a gente quer incluir, a inclusão tem que ser efetiva nas duas mãos. É muito difícil, assim, eu trago pelo meu exemplo. Quando me assumi, falando de mim, cheguei na minha família um primeiro caso, né? Além de ter sido o primeiro divórcio, foi o primeiro caso de uma pessoa assumidamente gay.
E o segundo caso foi o meu irmão caçula. Então, assim, eu, de certa forma, abri um caminho para um diálogo que não existia antes. Então, eu não teria como chegar impondo para minha mãe, que era líder religiosa na época, até hoje participa de terços católicos semanalmente, chegar e impor, falar, olha, sou lésbica, a partir de amanhã eu vou trazer uma namorada aqui, quero que a senhora faça um almoço, e aí a respeite e fale. Então, assim, isso não cabe numa fala, eu comparo muito como se fosse um corpo estranho, sabe? Vai haver rejeição. Se você não preparar a pele para aguentar e para se juntar àquele enxerto, vai haver uma rejeição. Então, não tem como impor. Eu acredito que é muito pelo exemplo do que a gente faz, do que a gente dá. Eu acredito que é muito a partir do diálogo e da explicação. Hoje, minha mãe, por exemplo, está passando uma viagem agora de um mês no Ceará e ela liga. A Érica teve um problema na perna, né, jogando bola, e a minha mãe liga do Ceará perguntando como a Érica está hoje em dia. Então, essa aceitação, ela não vem por meio de imposição, mas por meio, acho que o tempo, ele é muito amigo, e o diálogo, ele é fundamental diariamente. E por meio desse exemplo, e por meio da postura que nós temos, eu estou falando de um exemplo meu, mas eu acredito que todos os exemplos aqui, a gente pode e deve levar em consideração a postura que nós temos diante de todas as dificuldades, porque quando se fala, por exemplo, em público gay, é muito associado, as pessoas costumam associar com promiscuidade, e não é assim. E para tirar isso da cabeça, para desmistificar e falar, escuta, não é porque eu gosto de mulher que eu vou andar no ônibus olhando para todas as mulheres. Não é porque eu gosto, né, um homem gay vai andar cantando todos os homens nas ruas. Não é isso. Então, há casos e casos, há muitos momentos que você precisa sentar e ouvir a história da pessoa com todo o respeito e entender que há toda uma história por trás e há toda uma vivência por trás. Então, eu acredito que por meio do exemplo e o diálogo sempre serão, para mim, como os maiores impulsionadores para que um dia realmente aconteça essa consciência coletiva. Queridas, eu ficaria dias aqui falando com vocês, porque eu já falei com vocês várias vezes, mas eu sempre aprendo coisas novas, né? Então, enfim, que esse seja, sei lá, o segundo ou terceiro de vários outros, porque é muito bom mesmo, vi todas vocês. Mas a gente está chegando ao fim, a gente até está um pouquinho atrasada, e assim, eu sei que a gente tem o sorteio da Ilma. E, Débora, você me fala... Só que eu queria ver, Débora, tirando a Ilma e tirando a gente, se a gente pode colocar esse sorteio incluindo a Cássia, a Luísa, a Neiva e a Jane, porque acho que elas também podem se beneficiar dessa jornada do herói que a Ilma tão gentilmente fez para a gente. Pode, Débora? Podemos sim. Só um minutinho que eu vou... Tá bom, obrigada. Como elas são co-anfitriãs, aqui... Você não consegue renomear? Mas a gente pode fazer assim, olha... A Cássia é 18. Tá. A Jane é 19, certo? Tá bom. Uhum. É 19. A Luísa é 20, pode ser assim? E a Neiva é 21. Isso. Então, do 1 até o 21, vou sortear agora. Isso. Vou sortear Você agora. Você pode sortear 4 pessoas, viu? Deixa eu colocar aí umas... 4. A Cira, ela que vai fazer, ela que está ofertando, tá certo. É 1 ao 21, é isso? Tá certo. De 1 a 21. Isso. 4, Ilma? Isso, 4, porque para fazer então a jornada, o ideal são 4 de uma vez. Tá bom. A gente pega 4. Número 2. É a Alessandra Maria Augusta. Olha, Ale. Agora, cadê? Vamos lá. Número 8. A Flávia. Aê, Flávia. Flávia. É tudo virtual, então é tudo bom, viu? Porque a Ilma tá lá em Fortaleza. Eu e a Ilma, a gente já se falou 1000 vezes, a gente fala um monte, mas a gente não se conhece pessoalmente, tá, gente? 13, a Kátia Périco. A Kátia Périco, ai, que delícia. Faltam quantos? Falta mais um, né? Uma. Tá bom, vamos ver aqui. 20. É a Luísa. Luísa, parabéns, gente. Então, vocês vão fazer a jornada do herói. Vai fazer os combinados. Depois a Cássia, a Neiva e a Jane dá uma, né?
Passa um chavequinho nela. Obrigada, gente, pela noite deliciosa. Obrigada, Ficaria gente. horas com vocês. E, bom, amanhã temos outro encontro, dessa vez sobre sororidade. Então, vocês também são super convidadas, tá bom? Tá bom. Obrigada. Obrigada, gente. Foi uma A delícia. Jane vai cantar uma música ainda, gente. Ah, sim, sim. Vamos prestigiar Vamos lá, nossa Jane. amiga para terminar a Vamos lá, noitinha Jane. alta astral. Vamos lá, ó, essa música, quem quiser ouvir mais sobre meu trabalho, tá no Spotify, como Jane Oliveira, o CD se chama Ancorei, aí uma falou em várias âncoras, eu fui me identificando, se chama Ancorei, e essa música que eu vou cantar, ela se chama Ela é Gigante, ele é um álbum feito muito pro lado feminino, tem a temática muito sobre resiliência, tá, sobre o papel da mulher, sobre a luta. E a última música, essa música foi a última que eu coloquei no álbum, foi a última que eu compus, indo ao caminho de estúdio, fazendo outras, já gravando músicas para o CD. E eu fiquei muito feliz com uma passagem em final de 2017 em Cabo Verde, na África, porque eu fui com a música de trabalho Ancorei para trabalhar, só que essa música ela é gigante, eles cantavam assim nas ruas, porque eu fiz alguns programas de TV e as mulheres, né, por toda a causa de violência doméstica lá, elas se identificaram muito. Então eu ofereço a todas as mulheres gigantes desse painel, a todas as participantes, a Lu, né, como pessoa que é elo entre nós e possibilitou toda essa semana maravilhosa, que a gente ainda está na metade, e quantas coisas boas, né, nós já tivemos, tá bom? Um beijo a todos, ofereço a vocês. Vamos lá. E se algo não vai bem, ela dá jeito no instante, mas não se espante, ela é gigante, mas não se espante, ela é gigante. E se o trabalho é pesado, ela chama gratificante, mas não se espante, ela é gigante, mas não se espante, ela é gigante. E se tudo está perdido, eu não duvido é que ela cante, mas não se espante, ela é gigante, mas não se espante, ela é gigante. E se hoje não vai bem, é porque o melhor está adelante, mas não se espante, ela é gigante, mas não se espante, ela é gigante, mas não se espante, ela é gigante, mas não se espante, ela é gigante. Lindo! Lindo! Obrigada, mulheres gigantes. Obrigada, meninas, mulheres lindas. Obrigada, gente. Obrigada. Obrigada, Obrigada. gente. Boa noite. Boa Obrigada. noite. Boa noite.